Os povos pré-colombianos, uma viagem pela América antes de Colombo. Antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, o continente já era lar de milhões de pessoas que formavam civilizações complexas, com culturas, religiões, línguas e estruturas sociais próprias. Esses grupos são chamados de povos pré-colombianos, e entre os mais conhecidos estão os astecas, maias e incas, embora houvesse muitas outras sociedades menos famosas, mas igualmente importantes, como os olmecas, toltecas, muiscas, chavins, zapotecas e os povos amazônicos. O que significa pré-colombiano? O termo pré-colombiano refere-se a todas as culturas e civilizações das Américas que existiram antes da chegada dos europeus, especialmente de Colombo. Isso inclui tanto grandes impérios quanto pequenas tribos nômades. É importante lembrar que essas sociedades não estavam paradas no tempo. Muitas estavam em plena evolução e desenvolvimento no momento do contato europeu. Civilizações da Mesoamérica. A Mesoamérica é a região que abrange o centro-sul do atual México, além de partes da Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. Nessa região floresceram algumas das civilizações mais avançadas do continente. Os maias. Os maias habitavam regiões do sul do México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Eles atingiram seu auge entre os séculos 3 e 9 d.C. Sua sociedade era organizada em cidades-estados independentes, como Tikal, Copán, Palenque e Chichén Itzá. Os maias eram excelentes astrônomos e matemáticos. Eles desenvolveram um calendário extremamente preciso, baseado em ciclos lunares e solares, além de um sistema numérico que incluía o zero, algo raro para a época. Sua escrita hieroglífica era sofisticada e muitos textos foram gravados em estelas de pedra e códices feitos de papel de casca de árvore. A religião maia era politeísta e envolvia rituais, sacrifícios humanos e cultos aos deuses da natureza, como o deus do milho, da chuva e do sol. Os astecas. Os astecas, também chamados mexicas ou mexicas, construíram um império poderoso entre os séculos 14 e 16, com capital em Tenochtitlan, localizada onde hoje é a cidade do México. Fundada em uma ilha no lago Texcoco, Tenochtitlan chegou a ter mais de 200 mil habitantes, sendo uma das maiores cidades do mundo na época. A sociedade asteca era altamente militarizada e o império se expandia constantemente por meio de guerras e conquistas. O sistema tributário era rigoroso e os povos conquistados eram obrigados a fornecer bens como alimentos, tecidos e prisioneiros para sacrifícios. A religião asteca era centrada no deus do sol e da guerra. Os astecas acreditavam que o sol precisava de energia humana para continuar seu curso, o que justificava os sacrifícios humanos em larga escala. As civilizações dos Andes. Na América do Sul, a região dos Andes abrigou diversas culturas avançadas, muito antes da chegada dos espanhóis. Os Incas. O Império Inca foi o maior da América pré-colombiana, estendendo-se por cerca de 4.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, incluindo os atuais Peru, Bolívia, Equador, Chile e parte da Argentina. A capital era Cusco, e o império atingiu seu auge no século XV, sob o comando de Pachacuti e seus sucessores. Os Incas não desenvolveram uma escrita formal, como os maias, mas usavam quipu, cordas com nós, para registrar informações contábeis e administrativas. Eles também criaram uma impressionante rede de estradas chamada Capanã, que conectava todo o império, permitindo o envio rápido de mensagens e tropas. A agricultura inca era altamente desenvolvida com o uso de terraços, canais de irrigação e armazenamento de alimentos. O milho, a batata e o quinoa
eram alimentos básicos. A religião inca era centrada no culto ao sol, Inti, e o imperador era considerado seu descendente direto. Também reverenciavam a Pachamama, a deusa da terra, embora fizessem sacrifícios, incluindo humanos em alguns casos especiais. Isso era menos frequente do que entre os astecas. Outras culturas importantes. Além das grandes civilizações mencionadas, muitos outros povos desempenharam papéis essenciais na formação das culturas americanas. Os Olmecas, considerados os pais da Mesoamérica. Os Olmecas viveram entre 1200 e 400 a.C., na costa do Golfo do México. Eles foram os primeiros a construir cidades cerimoniais, desenvolveram uma escrita primitiva e provavelmente inventaram o jogo de bola ritualístico. São famosos por suas cabeças colossais de pedra, algumas pesando várias toneladas. A cultura olmeca influenciou civilizações posteriores, como os maias e os astecas. Os toltecas. Os toltecas viveram entre os séculos 10 e 12 d.C. e sua capital era Tula, no atual estado mexicano de Hidalgo. Eles são frequentemente descritos como guerreiros e arquitetos influentes, sendo idolatrados pelos próprios astecas que consideravam os toltecas como seus ancestrais culturais. Povos do Caribe e América do Norte. Na região do Caribe destacam-se os taínos e os caribes, que viviam nas ilhas como Cuba, Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana e Porto Rico. Os taínos eram agricultores pacíficos, enquanto os caribes tinham fama de guerreiros. Já na América do Norte, diversos povos indígenas desenvolveram sociedades complexas, como os iroqueses, pueblos, Anasazi e Mississippianos. Estes últimos construíram grandes montes de terra para rituais religiosos e centros urbanos, como Cahokia, nos atuais Estados Unidos da América. Povos da Amazônia. Na floresta amazônica habitavam milhares de comunidades indígenas com línguas e culturas próprias. Por muito tempo se acreditou que viviam apenas em pequenos grupos nômades, mas pesquisas recentes mostram que havia grandes assentamentos, com estradas, agricultura organizada e até engenharia hidráulica. A terra preta, um tipo de solo fértil criado pelos povos indígenas, é um exemplo do manejo ambiental sofisticado desses grupos. A chegada dos europeus e o fim de uma era. A chegada de Colombo em 1492 marcou o início da colonização europeia das Américas. Os povos pré-colombianos sofreram uma devastação sem precedentes. Doenças como varíola, sarampo e gripe, trazidas pelos europeus, dizimaram milhões, já que os nativos não tinham imunidade. As guerras de conquista, como a queda dos astecas em 1521 por Hernán Cortés e dos incas em 1533 por Francisco Pizarro, resultaram em massacres, escravidão e destruição cultural. Códices foram queimados, templos destruídos e línguas reprimidas. Apesar disso, a herança dos povos pré-colombianos permanece viva. Suas tradições influenciam a arte, a culinária, a medicina popular, a música e a espiritualidade de vários países da América Latina até hoje. Conclusão: os povos pré-colombianos não foram sociedades primitivas, como se pensava no passado. Eram civilizações complexas, organizadas e inovadoras, com profundas conexões com a natureza e com o mundo espiritual. Sua história é parte essencial da identidade das Américas e precisa ser valorizada e estudada com respeito. Entender os povos pré-colombianos não é apenas olhar para o passado, mas também refletir sobre a diversidade cultural que existia e ainda existe no continente americano. Suas vozes ecoam nas línguas indígenas, nas festas populares, na resistência dos povos originários e na memória que ainda pulsa em cada canto das Américas. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E logo abaixo, na inscrição, está o link do e-book deste vídeo sobre os povos pré-colombianos.
Até a próxima vez.